Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor. No Senhor, que é a palavra viva, a palavra que nos traz a presença deste Deus, próximo de cada um de nós. Desse Senhor que está conosco. No último domingo, o domingo da palavra, como nos convidou o Papa Francisco há alguns anos atrás, Jesus é a palavra, o Verbo de Deus que se encarna em nosso meio e diz àqueles que estão ali na sinagoga em Nazaré, esta palavra se cumpriu. Ou seja, esta palavra sou eu sou esta palavra. Essa palavra deste Deus que vem para trazer vida, para trazer esperança, para renovar, para transformar, para revigorar a existência de cada um de nós. Damos continuidade neste domingo ao Evangelho, que continuará no capítulo 4 de Lucas, versículos 21 a 30, mas eu gostaria de iniciar pela primeira leitura. Um texto muito conhecido de Jeremias, das profecias de Jeremias, que nos narram exatamente esse chamado que a liturgia desse quarto domingo vai nos apresentar. O chamado à profecia, a falar em nome de Deus, a comunicar esta boa nova da parte de Deus, a ser o sinal desta presença do Senhor no mundo. É exatamente isso que a primeira leitura nos traz. Logo no início, o texto de Jeremias é tirado do primeiro capítulo de Jeremias, versos de 4 a 5 e depois de 17 a 19. No verso 4, o profeta nos diz assim: nos tempos do rei Josias, rei de Judá, foi-me dirigida a palavra do Senhor dizendo: antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Ou seja, Deus, na sua infinita sabedoria e na sua infinita misericórdia, escolhe, chama, vocaciona cada um à missão. A missão de viver, de ser sinal dessa palavra. O profeta é aquele que fala a palavra de Deus, aquele que fala em nome de Deus. Então, de início, Jeremias já vai nos dizer: a escolha é de Deus. A escolha não é minha. Eu não falo só porque eu quero. Eu falo porque o Senhor me chama a falar. O Senhor me chama a ser sinal. O Senhor me chama a ser canal da sua graça. E é interessante porque o texto de Jeremias é um texto que pode ser interpretado de uma forma errônea. Porque na segunda parte da primeira leitura de hoje, né, dos versos 17 ao 19, o profeta vai dizer que Deus o constituiu para derrubar, para construir, para alicerçar, para não ter medo, para fazer uma coluna, uma cidade fortificada, uma coluna de ferro. Dá-se uma impressão, ou pode-se dar uma interpretação errônea, que o chamado de Deus é um chamado a uma mudança pela força. É a força. O profeta é aquele que tem força, que faz prodígios, que faz milagres, que transforma, que destrói, que humilha, que pisa em cima daquilo que é ruim e traz o que é bom e que vai... Não. O profeta é aquele que, reconhecendo o chamado de Deus na sua vida,
se coloca no serviço desse Senhor. Se coloca a servir. Se coloca a ser sinal deste Senhor no mundo. E ele se torna dócil à palavra. Ele se abre a essa palavra, porque essa palavra é viva. Ele se abre a esse Senhor. E aonde ele for, a palavra que é de Deus, que é a revelação de Deus, que é a força de Deus, destrói, transforma, revigora, reanima, reestabelece um novo caminho. Por isso que a primeira leitura hoje se soma muito bem à continuação do evangelho de domingo passado. Lucas capítulo 4, 21 a 30. Jesus leu o texto de Isaías e disse: se cumpriu hoje essa profecia. E o texto vai nos dizer que, verso 21, verso 22. Todos davam testemunho a respeito de Jesus, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. A palavra de Deus pode nos encantar, e é bom que ela nos encante. Ela precisa gerar em nós uma esperança, uma alegria, uma busca, um amor, uma paixão. Ela precisa ser essa coisa que acende em nós o desejo por Deus. Mas cuidado, porque pode ser que depois disso eu descubra que o que eles descobriram na sinagoga. Tudo bem, ele fala palavras bonitas, mas ele não é o filho do José? Ou seja, isso não é mais uma palavra só? Porque ela pode só encantar, ela pode não entrar no coração, ela pode passar pela cabeça, ela pode empolgar, mas ela pode não entrar no coração. E é aqui que está o questionamento. Eu vim para anunciar a boa nova aos pobres, curar os corações aquebrantados, dar vista aos cegos, ouvido aos surdos, devo colocar os mudos para falar, os coxos para pular. Sim, ótimo. Mas isso vai transformar o coração? Isso vai converter a pessoa numa nova pessoa? Ou isso ficará somente como uma proposta vazia e sem sentido? Aqui está o cerne, meus irmãos e irmãs. Aqui está o fundamento. A palavra que vem para construir essa cidade edificada é uma palavra que precisa trazer vida nova, que precisa gerar conversão, que precisa gerar fé, que precisa gerar decisão de seguimento, que precisa gerar escolha pelo Senhor. Não pode ser uma palavra que venha somente para fazer alguma coisa bonitinha. E aqui se encontra o grande convite para cada um de nós. Que possamos abrir o nosso coração e as nossas vidas para percebermos este chamado do Senhor. Para percebermos a voz do Senhor que nos convida a darmos passos de vida, passos de esperança, passos de alegria, passos de decisão no caminho do Senhor. Por isso que Jesus vai dizer, talvez vocês vão me pedir, faça aqui o que fez em Cafarnaum. E ele vai dizer, Elias e Eliseu podiam ter curado vários leprosos em Israel e cuidado de várias viúvas em Israel, mas cuidaram da viúva de Sidônia, de Sarepta e o Naamã, o sírio, e não alguém de Israel. Por quê? Porque falta fé, porque falta confiança no Senhor, porque falta abertura a esse Senhor, porque falta decisão de seguimento, porque falta deixar-se inundar pela palavra e essa palavra transformar o seu interior, porque falta abertura a este Senhor, porque precisa-se realmente tomar a decisão pela palavra.
Precisa-se realmente tomar a decisão pelo Senhor. Dar passos conscientes no caminho deste Senhor, no caminho que Ele nos convida. E aqui é o grande convite que a liturgia nos faz. Sermos profetas, anunciadores da palavra, não é sermos homens e mulheres fortes, vigorosos, que destroem e derrubam e curam e fazem prodígios, não. Mas é sermos homens fortes, mulheres vigorosas, decididas e claras na palavra. A palavra se torna algo fundante na minha vida, se torna algo decisivo, claro e presente. Para isso, é preciso a coragem e a decisão do seguimento. Para isso, é preciso a alegria do serviço, a alegria do amor a essa palavra. Abrir o coração, acolher com generosidade. Quando a palavra é só algo qualquer, pode acontecer como aconteceram com aqueles que estavam lá em Nazaré. Tudo bem, ele joga na nossa cara que nós não temos fé. E é o que eu vou fazer? Eu me revolto contra ele. Eu ouço a palavra de Deus, mas não permito que ela caia no coração, germine e gere os frutos. Eu não dou abertura. E aí o que acontece? Eu me revolto com essa palavra. Eu me revolto com o Senhor. Eu me fecho ao seu projeto. E a partir daí eu não quero mais ouvir. Mas o que eu quero é destruir. Quantas pessoas que você conhece, que eu conheço, não querem mais ouvir falar de Deus? Não porque não o aceitam, não gostam dele, mas porque se revoltaram com a forma como essa palavra chegou. Se revoltaram com o modo como a Boa Nova foi anunciada. Essa Boa Nova não encantou os olhos para depois o testemunho converter o coração, a graça do Espírito transformar a vida. É preciso que a palavra encante, mas é preciso profetas, homens e mulheres sérios em torno dessa palavra, para que anunciem com determinação e coragem. Por isso, a segunda leitura de hoje, que é um texto bastante conhecido, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 31 até o capítulo 13, versículo 13. Nos diz Paulo: aspirai os dons mais elevados. Eu vou mostrar-vos ainda um caminho incomparavelmente superior. Qual é esse caminho incomparavelmente superior? Eu já digo para vocês, o caminho do amor, ou o caminho da caridade. A caridade não é dar um pão aos pobres. A caridade é amar aos pobres. E amando-os, oferecer aquilo que tem. A caridade é amar o outro, sem ser porque ou por causa ou em vista, mas amar porque o Senhor me convida a amar, porque eu fiz a experiência do amor. Aquele que anuncia a boa nova, para essa boa nova realmente transformar, destruir e construir, ser sinal de vida nova, é preciso, em primeiro lugar, que o profeta se deixe enamorar, envolver, apaixonar, a ponto de deixar a sua vida toda tomada por essa palavra. Aí sim, quando este amor invadir o coração, o profeta se torna realmente um profeta, porque agora ele anuncia com decisão e coragem aquilo que fez experiência deste Senhor. A palavra caiu no coração e essa experiência transforma em vida nova e nova experiência de vida. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Para amar a palavra, uma pequena dica: leia. Leia os textos, leia os evangelhos. Descubra este Senhor na sua vida.
Que você fique com Deus, um bom domingo, que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.